noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um devocional, mais uma quarta-feira onde nós podemos estar juntos. Você já está reparando que o nosso cenário hoje está diferente. Hoje não estou na nossa biblioteca, estou na minha sala, mas fique tranquilo que apesar do cenário ser diferente, o devocional continua sendo o mesmo. E como eu sempre digo, não é para ser repetitivo, mas espero que o devocional de hoje, e esse tem sido meu pedido a Deus, de que Ele fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Nós estamos vendo aí sobre esses últimos dias de Jesus na Terra, e hoje nós vamos ver a respeito de duas histórias que são conhecidas, que nós temos bem fresco na nossa mente quando falamos a respeito da crucificação, morte e sepultamento de Jesus, que é Barrabás, o ladrão que foi solto quando Jesus deveria ser solto, e Simão de Cirene, aquele cara que carregou a cruz de Jesus. Então nós vamos ver algumas peculiaridades sobre essas duas histórias e veremos também então a respeito da crucificação, da morte e do sepultamento de Jesus. Então presta atenção, às vezes quando é algum assunto que nós já conhecemos, a nossa tendência é não prestar atenção. Eu já sei isso, então não vou ouvir, não vou prestar tanto atenção. Mas eu convido você e te desafio a prestar atenção até o final, porque talvez Deus quer que você relembre algumas coisas, ou talvez venha conhecer algumas coisas que você ainda não tinha conhecimento. Então presta atenção. Vamos começar então com Barrabás, o ladrão. Marcos capítulo 15, verso 6 diz o seguinte: por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Nós não sabemos muita coisa sobre Barrabás. Os evangelhos eles falam de forma muito sucinta a respeito desse homem. E é interessante que cada um dos evangelhos conta a sua história, o seu ponto de vista. Nós sabemos que a Bíblia ela não se contradiz, mas os evangelistas ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles veem cada uma dessas histórias pelo seu ponto de vista e tentando passar aquilo que eles viam para os destinatários dos seus livros. Mas o que nós podemos entender, o que nós podemos compreender a respeito dos quatro evangelhos é que Barrabás ele foi um criminoso muito notório. Ele foi um cara que ele era conhecido pela sua maldade, era um cara que fez muito mal, aterrorizou muitas famílias, aterrorizou muitas pessoas. Talvez, nos nossos dias atuais, ele seria aquele terrorista que está no corredor da morte à espera da sua execução. E nós sabemos que era costume daquela época, por ocasião da Páscoa, que o procurador ele concedesse liberdade a um dos prisioneiros. E aí Pilatos, ele, como nós vimos na semana passada, ele tenta livrar a culpa dele, tentando soltar Jesus, dando essa oportunidade para o povo, dizendo, olha, a gente pode soltar um prisioneiro, o que vocês acham de soltarmos Jesus? E é interessante que Pilatos ele fica consternado, ele não consegue acreditar que o povo grita de forma muito fervorosa, pedindo que soltasse Barrabás. Imagina, você tem a oportunidade de soltar um cara justo, um cara que não fez nada a ninguém, pelo contrário, alguém que trouxe muitos benefícios, ou você soltar um ladrão, um terrorista, alguém que causou muito mal, muito medo às pessoas. E aí você ouve o povo gritando, pedindo para que soltasse o terrorista. E aí é interessante que John Stott, que é o autor desse devocional que nós temos estudado, ele traz essa ideia de tentarmos imaginar o que passou pela mente de Barrabás quando ele estava ali preso e de repente as portas da cela se abrem e ele é convidado para sair, mas não para ser executado. E provavelmente, por mais que ele tivesse as suas desculpas e as suas teorias sobre o porquê que ele fez o que fez, ele sabia que o que ele fazia era errado. Então, na mente dele, provavelmente tinha aquela questão assim, poxa, eu mereço morrer. E de repente ele é chamado para fora, não para ser executado, mas porque agora ele é liberto. Jesus, aquele cara que deu vista aos cegos, aquele cara que fez coxos, paralíticos voltarem a andar, aquele cara que não apedrejou
a mulher que foi pega em adultério, aquele cara que abraçou e trouxe para junto de si as criancinhas, ou seja, alguém que fez bem, alguém que por onde passava trazia cura, trazia salvação. Esse cara estava sendo condenado à morte. Por outro lado, Barrabás, um criminoso, alguém que só trazia mal, alguém que só trazia desespero para a vida daquelas pessoas, ele vai ser liberto agora. E aí, quando nós olhamos para isso, o sentimento que brota no nosso coração é de perplexidade. Como assim? Como o povo está sendo tão cego de deixar Jesus, alguém muito bom, ser morto e um cara tão mau como Barrabás ser solto? Por quê? A questão é que cada um de nós se assemelha a Barrabás. Nós também temos a nossa maldade. Talvez você nunca aterrorizou uma pessoa assim como Barrabás. Talvez você e eu nunca fizemos mal a uma pessoa no nível que Barrabás fez. Mas somos pecadores assim como ele e mais, assim como Barrabás, eu e você merecemos a morte. Mas Jesus morreu no meu, no seu e no lugar de Barrabás. John Stott, ele traz aqui algo que não está na Bíblia, tá? Mas é uma suposição do autor. E ele diz que ele tenta imaginar Barrabás indo assistir a crucificação de Jesus. E aí ele tenta imaginar que Barrabás começa a ter o seu coração contrito e o seu coração arrependido, olhando para aquela cena e entendendo que deveria ser ele quem deveria morrer e não Jesus. Ou seja, que Jesus estava morrendo por ele, que era um cara muito pecador, né? Era um terrorista, era um cara que causava muito mal. Como eu disse, isso não está na Bíblia, isso é uma suposição de John Stott. Mas o que é realidade é que Jesus morreu por mim e morreu por você. E independente do que aconteceu com Barrabás, que nós não podemos mudar, que ficou lá no passado, nós podemos mudar a forma como nós enxergamos o sacrifício de Jesus, a crucificação dele na cruz. E a pergunta é, qual que é o teu sentimento? O que você sente quando você lembra desse cenário de Jesus morrendo na cruz pelos teus pecados, pelos meus pecados? O nosso coração, ele fica contrito, ele fica arrependido pelos pecados ou é algo que já não faz mais tanto sentido? É uma pergunta para a gente começar bem esse devocional, para que a gente possa olhar para dentro do nosso coração e buscar entender como nós temos vivido e como que nós nos portamos ao lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. O segundo personagem que nós vemos nessa história é Simão de Cirene. Lucas capítulo 23, verso 26 diz o seguinte: enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Bom, Jesus estava super esgotado. Por quê? Porque ele havia passado por vários julgamentos sem dormir. E quando nós ficamos sem dormir, a gente já fica esgotado. Imagina você ter que suportar diversos julgamentos. Além disso, Jesus ele sofreu muitos açoites impiedosos e também diversos tipos de abuso. E aí a tradição romana, ela dizia que a pessoa que estava sendo crucificada, ela precisava carregar a sua própria cruz, pelo menos parte do caminho, ou pelo menos parte ali da cruz. Mas Jesus estava totalmente esgotado, ele não conseguia carregar. E Jesus não era um cara fraco, como eu, por exemplo. Jesus trabalhou por muito tempo ali com José na carpintaria, então ele era alguém forte, mas mesmo assim ele estava esgotado. E aí então convocam Simão de Cirene para que carregue a cruz. É interessante que ao longo da história a igreja sempre honrou esse ato de bondade de Simão, mas ele não fez isso porque ele era um cara bom, ele fez isso porque foi forçado. Mas mesmo assim, John Stott, ele pega esses três principais atores do drama da paixão e mostra como eles estavam relacionados à cruz. Então olha só, quem são esses três principais que nós já vimos. Primeiro, Judas, que ele
causou a cruz de Jesus porque a sua traição está diretamente ligada à cruz. Barrabás, ele escapou da cruz, ganhando liberdade às custas da liberdade de Jesus. E Simão, ele carregou a cruz fazendo isso por Jesus, por mais que ele foi forçado, mas ele fez isso por Jesus. E aí John Stott ele diz que esses três personagens são compatíveis com a experiência cristã hoje. Olha que interessante. Assim como Judas, nós temos causado a cruz por meio da nossa cobiça e hipocrisia. Ou seja, nós temos causado a cruz por conta dos nossos pecados. Assim como Barrabás, nós escapamos da cruz por meio daquele que morreu em nosso lugar. Assim como Jesus morreu no lugar de Barrabás, Jesus morreu no meu e no seu lugar. E assim como Simão, nós somos chamados a tomar a nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo. Muito interessante, né? Enxergar esse paralelo desses três principais personagens com a nossa vida cristã hoje. E nós vamos então para a crucificação. Marcos, capítulo 15, o verso 22 e o verso 24 dizem: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota e o crucificaram. Em um dos seus discursos, Cícero, ele descreveu a crucificação como sendo a punição mais cruel e repugnante. E ele acrescenta ainda que a simples palavra cruz, ela deveria ser retirada não apenas da vida, mas também dos pensamentos, dos olhos e dos ouvidos de um cidadão romano. Ou seja, alguém que era cidadão romano, ele não podia de forma alguma pensar, olhar, imaginar a cruz, porque era algo totalmente repugnante. Bom, não é de se surpreender então, nem de forma acidental, que os 4 evangelistas sejam muito contidos quando eles relatam sobre a cruz. Eles apenas dizem: ali eles o crucificaram. E eles não dão demais detalhes descritivos. Por quê? Porque era algo que realmente não deveria fazer parte do cotidiano, não deveria fazer parte dos pensamentos, do imaginário, de nada de um cidadão romano. Mas, conforme outras fontes, nós sabemos que os prisioneiros eles eram deitados sobre o madeiro, né, e que as mãos, os pulsos ou os braços eles eram pregados ali nesse madeiro, e que a cruz então ela era içada, ela era colocada numa posição vertical e solta dentro de um buraco cavado para esse fim. Se você já assistiu o filme da Paixão de Cristo ou algumas partes, você consegue ter uma ideia de como foi a crucificação e de que realmente era algo muito tenebroso, era algo muito cruel para aquelas pessoas que estavam sendo crucificadas. E aí Pilatos, ele ordena que tenha um título em cima da cruz de Cristo, um título em aramaico, latim e grego, que dizia: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E os líderes judaicos, eles não queriam que esse título fosse colocado dessa forma. Eles queriam que o título fosse colocado de forma a entender que Jesus afirmava ser o rei. Mas Pilatos, ele nega, ele recusa e então tem aquela placa. Mas o mais interessante disso tudo é que, apesar da cruz, naquela época, ser esse símbolo de crueldade, ser esse símbolo de que os cidadãos romanos não deveriam nem sequer pensar nisso, nem sequer imaginar, ao longo da história, a cruz ela se torna então o símbolo do evangelho, o símbolo da salvação, né? Porque Jesus, ele sofreu sim na cruz, ele passou por uns poucos bocados ali, passou por um momento muito cruel. Mas apesar de ele ter morrido na cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E hoje nós podemos olhar para a cruz e devemos olhar para ela com muito temor e muito tremor. Mas nós devemos também olhar e entender que se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nós não teríamos essa oportunidade de nos achegarmos ao Pai, não teríamos esse livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar para a cruz de Jesus, como eu disse, com muito temor, com muito tremor, mas também com o nosso coração grato, porque Jesus fez isso por mim, o pior dos pecadores, fez isso por você, que também tem pecados, para que hoje nós pudéssemos ter esse livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Glórias a Cristo Jesus, glórias a Deus por nos permitir
viver isso, sempre pensando em glorificar o nome do Senhor Jesus. Além do sofrimento físico, Jesus ele teve que suportar muita zombaria, né? Muitas brincadeiras de mau gosto da parte dos líderes religiosos. Marcos capítulo 15, verso 29 e 30 vai dizer o seguinte, esses líderes religiosos zombando de Jesus. Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Bom, esse pessoal, eles realmente estavam zombando de Jesus. Mas olha só que interessante. Jesus, lembra que ele ficou chocado com a profanação que o povo estava fazendo no templo? Lembra que ele chega no templo e o pessoal, ao invés de estar orando, ao invés de estar adorando a Deus, eles estão vendendo tudo que é tipo de bicho, estão fazendo todo tipo de vendas de mercadoria e, enfim, transformaram a casa de oração num covil de salteadores. E aí Jesus, além de purificar o templo, né, além de mostrar que a igreja não era local de mercado, ele também previu a destruição e a substituição do templo. Ele diz lá em João, João capítulo 2, verso 19, destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. As pessoas que ouviram isso, elas tiveram um significado disso totalmente diferente do que deveria ser. Provavelmente eles pensaram, cara, Jesus está doido, meu. Esse templo demorou 40 anos para ser construído. Nem que Jesus pegue os melhores empreiteiros, nem que ele chame todas as pessoas que ele conheça, ele não vai conseguir reconstruir esse templo em 3 dias. Como seria possível isso? E João explica então que Jesus está se referindo ao seu corpo ressuscitado, que se tornaria um novo templo. E no futuro, Mateus 18, verso 20, afirma que quando 2 ou 3 discípulos estiverem reunidos em seu nome, ali Jesus estaria presente. E aí nós vemos então os sofrimentos de Jesus. Lucas capítulo 24, versos 25 e 26 diz, ele, no caso Jesus, lhes disse, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Bom, dos evangelistas, quem fala mais sobre, quem dá mais ênfase sobre o sofrimento de Jesus é o Evangelho de Mateus. Você sabe por quê? Bom, vamos lá. John Stott ele dá 2 respostas para essa pergunta. A primeira resposta, ele diz que o sofrimento identifica Jesus como o verdadeiro Messias. E aí ele vai dizer aqui que a característica do Evangelho de Mateus é retratar Jesus como sendo o cumprimento do Antigo Testamento. E olha só que interessante algum desses cumprimentos. Mateus diz que Jesus foi traído e abandonado por seus amigos. Salmo 41, verso 9 responde, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mateus diz, ele foi dolorosamente oprimido e repudiado. Isaías 53, 3 responde, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Mateus vai dizer, ele manteve um silêncio nobre diante dos seus juízos? Isaías 53, 7 responde, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E ainda, Mateus diz, ele foi açoitado, esmurrado, esbofeteado e cuspido. Isaías 50, verso 6 responde, ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. E a segunda resposta que John Stott traz aqui para essa pergunta é que o sofrimento indica também a comunidade messiânica. A 8ª bem-aventurança registrada por Mateus declara a perseguição como uma característica necessária dos seguidores do Messias. Olha só que interessante aqui algo que Paul Marshall traz no seu livro O Sangue Deles Clama. Hoje, há entre 200 e 250 milhões de cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé, e outros 400 milhões vivendo sob sérias restrições de liberdade religiosa. Logo, o sofrimento é o emblema do Messias e de seus discípulos. Talvez você se pergunte, então quer dizer
que nós não temos esse emblema, já que a gente não passa por perseguições? Bom, nós como povo brasileiro, nós realmente somos abençoados por não sermos perseguidos, mas nós precisamos estar sempre em alerta para que a nossa fé não venha a desvanecer, para que a nossa fé não venha a ser abalada por outras coisas. Muitas vezes a liberdade religiosa nos faz ser crentes mornos, crentes onde a gente olha e fala, tudo bem, não tenho liberdade, então vou viver do meu jeito. Nós precisamos cuidar para sermos crentes fervorosos, assim como aqueles cristãos que são perseguidos. Que isso possa ser um alerta para a minha e para a sua vida. Para finalizar o nosso devocional de hoje, nós vamos ver a respeito do sepultamento de Jesus. Marcos capítulo 15, o verso 43 e o verso 46 nos dizem: José de Arimateia baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. De acordo com a lei judaica, um criminoso que foi executado na cruz, ele não deveria passar a noite pendurado, ele tinha que ser sepultado antes do pôr do sol. E mais, os criminosos crucificados, eles eram normalmente jogados numa vala comum, e acabavam se tornando alimento para os cães e para os abutres, porque geralmente um criminoso não tinha nenhum cuidado especial, afinal de contas ele era um criminoso. Mas com Jesus, e claro que com Jesus precisava ser diferente. Então José de Arimateia, ele era um dos membros mais antigos do Sinédrio. Ele havia se tornado secretamente um crente em Jesus. Juntamente então com Nicodemos, seu parceiro, eles sepultaram o corpo de Jesus, Esses dois parceiros, esses dois amigos sepultaram o corpo de Jesus. E aí John Stott ele traz duas razões aqui para isso acontecer. O primeiro é que o sepultamento de Jesus se tornou parte do Evangelho e que atesta a realidade da sua morte. E a segunda razão é que o sepultamento de Jesus é parte do Evangelho porque indica a natureza corpórea da ressurreição. Quando nós lembramos sobre o sacrifício de Jesus na cruz, no nosso coração, talvez o sentimento que brota é de tristeza, porque o nosso Senhor, o nosso Mestre sofreu, e realmente nós precisamos ter esse sentimento, porque foi algo pesado, foi algo complicado. Mas também nós precisamos olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus e louvar Ele e agradecer por aquilo que Ele fez na cruz, Louvar Jesus por esse sacrifício, louvar a Deus por ter entregue o seu único filho, seu filho unigênito, para que morresse em nosso lugar e que nos desse essa oportunidade de nos achegarmos a Deus, essa oportunidade de termos as nossas vidas e os nossos corações transformados para que dia após dia nós possamos ser mais parecidos com Jesus, para que o Espírito Santo nos guie e de fato vivamos uma vida que venha a glorificar a Cristo, a demonstrar a obra que Cristo realiza nas nossas vidas. O desafio que eu tenho para nós hoje como igreja, no nosso momento de oração agora pelo Zoom, é que a gente possa agradecer pelo sacrifício de Jesus, agradecer por Ele ter se doado, por Ele ter morrido em nosso lugar, porque deveria ser eu, deveria ser você a morrer naquela cruz, mas foi Ele que fez isso por nós, que possamos agradecê-lo com todo o nosso coração. E eu te convido, participe agora conosco do nosso momento de oração, que tem sido uma bênção, e lembre de participar dos nossos cultos. Muita coisa legal tem acontecido na nossa igreja, e você não pode perder a bênção de ficar de fora dessas programações. Um grande abraço e até semana que vem. Até mais!